O tema da live é o livro A Teologia do Povo. Eu ainda não escrevi aqui, mas quando me disser começar a se apresentar, eu vou escrever, porque está tudo me atrapalhado aqui. Viu, gente? Bom, então nós vamos hoje falar sobre esse livro, né? E aí a Mitsele, eu já quero agradecer, né? Porque eu estava já há algum tempo querendo fazer uma live com a Mitsele, mas não tinha tema, assim. Eu não estava com uma ideia de tema, porque eu no meu ambiente, assim, não dava para fazer assim, o Vaticano, entendeu? Assim, não tinha como, né? Ficaria meio estranho. Aí ela um dia postou sugestões de livros para conhecer o pontificado do Papa Francisco. E aí ela postou esse livro, eu perguntei na hora, falei, olha, eu queria ler sobre o Juan Carlos Scanoni, e falei, olha, vamos fazer uma live com isso. Ela topou muito generosamente, né? E estamos aqui hoje com essa incumbência aqui de falar um pouco sobre esse livro. Sabendo que é isso, né? Que a vida todo mundo está muito corrida, a Mitsele, como toda doutoranda, sempre vai reclamar de tempo, né? E eu, como orientador de doutorado, vou sempre dizer que é um exagero dos alunos. Mas, então, cada um eu tô do lado de cá, você está do lado de lá. cada um no seu lugar. Cada um com suas penas, né? Essa semana estou dando aula na pós, né? Inclusive por isso que está mais doida ainda. E aí eu acho engraçado assim, o aluno falou, professor, estou sem condições de fazer. Eu falei, aí eu falo, mas eu já tive um lugar de doutorando. Só que eu posso dizer que sou um baiano diferente da fama, né? Porque uma vez eu pedi prorrogação de prazo no trabalho para minha turma, porque eu já tinha entregue o trabalho. Aí eu falei, olha, eu já entreguei, então eu vim aqui pedir, meus colegas estão precisando de uma prorrogação do prazo. Bom, mas é isso. Prazo é sempre prazo e cada um está com uma dor diferente, né? Nesse sentido. E agradeço muito mesmo, Gisele. Sei que você tem muito trabalho, que você também não foge de polêmica é a você vida. Não é que você procura, né? Mas elas chegam até mim e eu preciso comentar, só isso. Exatamente. Então você tem esse negócio. E eu estava até brincando comigo mesmo que vocês vaticanistas, né? Mitsele é jornalista e vaticanista, cobre o Vaticano. Depois ela pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Que vocês vaticanistas estão sentindo recentemente o que nós filósofos, ou pessoas que trabalham com filosofia, sentimos há muitos anos. Quer dizer, chega gente falando sobre filosofia, a maior loucura do mundo, e quando você diz que não é isso, que o cara está falando loucura, aí o que é isso? Isso aí você não sabe de nada, lê 300, veja 800 e 900 mil horas de aula. Quer dizer, então, e a pessoa não entende nada, é impressionante. Fica essa loucura, né? Eu não sou missionário da Canção Nova, não. Nem eu. A Mitsele também não. Não. Mas aí a gente vai falar sobre o Papa Francisco, porque a Mitsele é uma especialista, né? Eu chamo uma testemunha ocular do Pontificado de Francisco e tem feito, né, esse trabalho muito fortemente. E o Pontificado de Francisco é algo que incide na cultura. Portanto, né, é um espaço que me parece propício para falar. Obviamente que aqui não estamos fazendo um debate acadêmico, né? Mas é uma conversa, um diálogo sobre algo que incide no mundo, tem importância nesse mundo, e, portanto, escolhemos falar sobre isso. E com ela, ainda mais. Eu queria ter vindo de suspensório, mas eu não tenho. Então, né? Eu não tô de saião também, não. Aí a gente podia... vai ter que fazer outra live, viu? Vamos ter que combinar. A gente vai ter que mudar um pouco aí. A Mitsele mora em Roma, mas não está em Roma, nesse momento agora, viu? Pelo que eu sei, né? Estamos os dois no Brasil. É isso. Padecendo os problemas do Brasil mesmo. Bom, gente, já fiz uma introdução muito grande, atrasei, estou falando já quase 8 minutos aqui, atrapalhando. Nós vamos falar sobre esse livro aí, antes de dar prosseguimento. Queria pedir, Mitsele, você falasse um pouco sobre você, assim, não uma autoapresentação, e depois eu falo um pouco do livro, do autor, e aí a gente começa a nossa conversa. Enquanto isso, eu vou digitando aqui, viu? Perfeito. É difícil se apresentar, né? É bem mais cômodo quando alguém nos apresenta para o público. Mas, em linhas gerais, eu sou jornalista, sou formada em jornalismo desde 2005, atuei em algumas emissoras do Brasil, minha especialidade é televisão.
Claro que eu agora também enveredo por outras áreas do jornalismo também. Comecei a me dedicar à cobertura religiosa em 2007. Em 2009, eu fui morar em Roma e, desde então, eu sou credenciada como jornalista vaticanista junto à sala de imprensa da Santa Sé. O que é um vaticanista? É um jornalista que se especializa em cobertura vaticana. Então, eu já estou aí desde 2009 nessa labuta. Primeiro, iniciei a minha trajetória acompanhando o pontificado do Papa Bento XVI, participei da cobertura do conclave do Papa Francisco e não parei mais. E aí estou lá desde então. E por causa justamente dessa profissão e dessa especialidade que eu escolhi, eu senti o desejo mais à frente, isso foi em 2014, de me especializar mesmo academicamente falando. Então, eu fiz um mestrado em História da Igreja, na Universidade Gregoriana, que foi fundada por Santo Inácio, que é dos jesuítas, portanto. E, atualmente, eu estou tentando fazer um doutorado, que eu acho que eu acho que assim é o mais correto. Por aí. Estou tentando fazer e concluir um doutorado na mesma área em História da Igreja. Muito bem, obrigado, Mircele. Eu acho assim muito, quer dizer, muito curioso, né? Assim, como toda vez que ainda a gente aqui no Brasil não tem essa noção muito do que é o vaticanista, né? Toda vez tem que se explicar, e é bom mesmo, porque estamos aprendendo. A gente tem uma visão de que vaticanista é uma certa jornalista que aparece com frequência falando de Roma, né? Então fica isso assim na cabeça e você depois sabe que não é bem isso, né? É um trabalho muito mais minucioso. E a prova é isso, você for estudar mestrado depois, está aí no doutorado, que vai dar certo, vai chegar se Deus quiser. Com tudo certo, tudo. Já tem até, como a gente pode dizer, um doutorado feito numa pandemia, né? Assim, é realmente um desafio enorme. Mundo, né? Um novo mundo. Eu acho que todo mundo que está passando por esse período está realmente pode botar no currículo no final dele, né? Eu sobrevivi a 2020. A gente não sabe se vai conseguir, esse ano está com dois. Deus nos ajude. Eu estou, inclusive, muito preocupada com a minha pesquisa, porque atrapalha tudo, né? No caso da Itália, por exemplo, desde março, os arquivos, que digamos assim, é o lugar por excelência de trabalho do historiador, eles estão fechados. Reabriram em junho, isso mesmo, só que eu já estava no Brasil de férias. Depois, todo esse desafio em relação ao fechamento das fronteiras. A Itália fechou a fronteira para os brasileiros. Então, por isso que eu ainda não me arrisquei a voltar, porque também não tem voos suficientes para voltar. Espero conseguir voltar em janeiro e retomar a minha pesquisa. Claro que aqui eu continuo trabalhando na pesquisa, mas não é a mesma coisa, porque eu preciso de outras ferramentas, de outros instrumentos também para ampliar, né, o meu estudo. Porque se tem... É aquele negócio, na história cada vez mais se notabiliza como uma área que tem a questão documental. Se você não tem acesso aos documentos, ou tem um acesso parcial aos documentos, isso realmente é um impacto muito grande na pesquisa. E eu acho também a cabeça da gente na pandemia é muito mais difícil de trabalhar coisas assim, quer dizer, que é aquele quanto tempo de... Eu sou uma pessoa muito concentrada, mas quanto tempo de concentração e tal, é muito mais difícil. Uma das coisas que eu sinto triste na leitura desse livro que eu fiz agora é que eu fiz muito cansado, com muita coisa. Então, por exemplo, tem uma hora aqui que ele cita 3 textos, homilias de João Paulo II, e eu não pude ir lá ler para ver o que era, sabe? Ele fala, poxa, olha aqui que coisa interessante. Tem uma hora que ele fala de uma reunião que teve com Ratzinger, Gustavo Gutierrez e tal, e aí eu falei, poxa, talvez isso explique o modo como o cardeal Miller tratou o Gustavo Gutierrez, né? Porque Exato. o Miller era um aluno do Ratzinger, um sujeito, inclusive, que contribui para a publicação da obra completa do Ratzinger, e, ao mesmo tempo, é o cara que retomou o Gustavo Gutierrez. Então, assim, mas aí eu não tive tempo de... Entendeu? Assim, e aí vai ser um livro que eu vou voltar, eu tenho que voltar, assim.
para Não, poder... esse é o passado do cardeal Miller, que muitos fazem questão de enterrar, né? Mas ele, Atualmente, inclusive, tem... sim. É. Exato. Ele, inclusive, tem vários comentários. Ele fez comentários belíssimos a respeito da teologia da libertação na América Latina. Como você disse, inclusive, por causa dele, o Gutierrez esteve no Vaticano apresentando um evento, juntamente com ele, na época do Papa Bento XVI ainda. Então, tem essa... Se você buscar lá na internet, com certeza vai encontrar alguma coisa a respeito dessa visão que ele tem. Até porque é importante a gente falar isso, quando se fala de teologia da libertação, a pessoa já vem à mente somente a famosa, o famoso silêncio obsequioso imposto pelo Ratzinger ao Leonardo Boff, mas a teologia da libertação não é só isso. Então, é um tipo de teologia que nasce em território latino-americano e que foi visto com bons olhos, na sua originalidade, pela própria igreja. O próprio João Paulo II se pronunciou várias vezes sobre isso, dizendo que dava o seu aval, que dava a sua aprovação. Claro que mais à frente, depois de todos os ruídos na comunicação e ruídos na interpretação dessa própria teologia, que acabou acontecendo esses desencontros, né? Aí sempre vem, né? O documento de 84 e 86 que condenou a teologia da libertação. Condenou uma especificidade, um modo de fazer teologia da libertação. E o documento de 86, por exemplo, fala muito de outras possibilidades que tem no caminho da teologia da libertação. Então, assim, o condenar a teologia da libertação no pacote é sempre uma simplificação que só atende a interesses, muitas vezes, ideológicos. Exato, é uma então, redução. vocês são da teologia da libertação? Não necessariamente, cara. Isso aqui não está... Exato, não necessariamente. Não é porque eu falo de pobres que eu me identifico com a teologia da libertação, com cura, que eu me identifico com todos os autores da teologia da libertação. Exatamente. Até porque, como nós aprendemos nesse livro, existem várias e várias correntes da teologia da libertação. Aquela que nós conhecemos... Aquela que nós conhecemos mais a fundo é a brasileira, né? Que nasceu em solo brasileiro, que se desenvolveu aqui. Mas se a gente for se aprofundar em todas essas correntes, nossa, precisa de uma vida. Precisa de uma vida. E outra coisa, tudo que a gente conhece é a mais midiática a teologia da libertação brasileira, porque tem a não midiática. E essa que talvez seja que é mais interessante de a gente realizar a leitura sobre elas, né? Sobre ela. E o problema é isso, é sair do campo do debate teológico, que eu acho que o grande problema nosso é que, se eu falo, parede é bonita, não, essa parede é de direita ou de esquerda? Se ela for de direita... Exato, a preocupação é essa. Peraí, está defendendo demais o Papa Francisco, é de direita ou de esquerda essa pessoa? É impressionante. É a doença da categorização. As pessoas elas só sossegam quando elas categorizarem as outras. Elas não estão abertas mais para um debate científico. Até isso que nós estamos fazendo aqui, né? Falando sobre a teologia da libertação. A gente está querendo realmente suscitar um aprofundamento maior. A gente não está levantando bandeira, a gente não está dizendo que a pessoa tem que, a partir de agora, aderir a determinadas vertentes ou a determinadas espiritualidades, mas eu acho que é um passo que a gente dá também de maturidade, né? Na própria fé, na própria, enfim, na própria trajetória intelectual. Tem alguém que perguntou se teve algum santo que propagava a teologia da libertação. A gente poderia dizer, assim, de cara, São Oscar Romero, por exemplo, era alguém que está ligado. Agora, veja bem, minha gente, existe, por exemplo, nesse texto aqui, o Scanoni, que eu ainda vou falar também, mas o Scanoni ele vai dizer assim, a teologia do povo é uma teologia que tem uma crítica ao marxismo, por exemplo. Então você falou, tem uma crítica ao marxismo. Aí logo depois ele fala, mas nós também incorporamos a luta de classes. Aí você fala, mas como é assim? A crítica ao marxismo incorpora a luta de classes. Ora, a questão, não a luta de classes, mas a questão das classes, né? E aí você fala, a questão das classes e luta de classe não é a mesma coisa. 2, a forma como é compreendido isso é perceber que existe uma elite que às vezes é muito cruel, muito distante, que não tem nenhuma relação de autenticidade nem com o povo, nem com o país, nem com a cultura daquele país. E nós temos um povo, muitas vezes, uma classe média, mas um povo
que às vezes é muito pobre aqui na América Latina, que tem uma série de coisas, mas que está ligada de uma maneira orgânica a uma cultura, a um modo que muitas vezes, por conta da colonização que nós tivemos, é um modo de cultura digamos assim, é planificado pelo Evangelho, né? Pela questão do Evangelho. E aí você fala, então a visão aqui não é luta de classes no sentido geral, porque se você pegar Marx, você vai saber que luta de classes para Marx tem escravo, senhor, mas tem burguesia e aristocracia, quer dizer, a burguesia não está no mesmo lugar do pobre. Então entenda que aqui não é a mesma coisa, mas a simplificação aí é simples, porque eu simplifico, digo A e B, porque veja bem, eu torço para o melhor time que já existiu em todos os tempos e virá a existir, que é o Esporte Clube Vitória. Mas não tem ninguém que mude a minha opinião sobre isso. Nem se trouxer todas as estatísticas que verdadeiramente mudariam uma pessoa racional. No entanto, aqui nós estamos falando de racionalidade, de uma discussão, de um debate, estamos falando de uma paixão. Não pode ser a mesma coisa. Não pode analisar os conteúdos intelectuais, conteúdos espirituais, conteúdos religiosos, como se fosse um Fla-Flu, um Bavi, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa entender. E aí você vai pegando, por exemplo, né? Quem de nós já ouviu falar sobre a teologia do povo antes do Papa Francisco? Só pessoas muito mais ligadas à área. E você vai perceber isso também, quer dizer, e ela tem uma especificidade, alguns modos, que quando você compreende, você entende muito melhor os documentos, por exemplo, que o Papa Francisco acaba publicando. Você vê lá o conceito de povo voltando, a questão da cultura o tempo inteiro, né? Que ele repete a cultura de uma cultura popular, de uma cultura verdadeira, de uma cultura autêntica, tudo isso... O valor da tradição, o valor da tradição, tudo, e o valor da pessoa, a dignidade humana. Então você vai percebendo que ele está falando de um lugar que não é o lugar. Ampliando um olhar que a gente às vezes não tinha acompanhado. Tanto é que aqui o Scanoni, e eu não vou... né? Ele aponta esses textos do próprio João Paulo II, dessa incorporação desse caminho teológico da América Latina, né? De Medellín, Parará e Parará. Então, é isso que a gente precisa entender. Mas aqui eu vou falar um pouco do livro, para depois a gente chegar mais no Papa Francisco. Eu queria muito ler esse autor, agradeço a Mintzelli por ser a pessoa que me fez ler o primeiro livro dele, um livro que tem uma atualidade impressionante, importante para nós. Ele vai chegar a falar, inclusive, da Laudato Si, que é o último documento assim, né, grande, a encíclica antes da Fratelli Tutti, e ele vai explicar um pouco isso. Quer dizer, a teologia do povo, ela é uma teologia que tem origem muito numa discussão, num debate argentino. Não é que é por isso que ela é circunscrita a argentino, mas ela tem esse espaço de marcado por uma questão assim, de origem argentina. Inclusive com um debate que a gente vai ver próprio da Argentina mesmo, da formação do país. E aí o Scanoni, que é um desses teólogos do povo, ele mesmo colocam ele diz ali, por exemplo, que ele está na segunda geração, ele vai fazer isso, ele vai primeiro dividir o livro em 3 partes. Uma parte que é a abordagem histórica sobre a teologia do povo, vai falar muito de um autor chamado Lúcio Gera, eu acho que é assim, e depois ele vai fazer uma parte que é para uma teologia enculturada, que é muito mais mostrar como é que, assim, o grande debate da teologia do povo. Logicamente, colocando muito posicionamento a partir do olhar dele, obviamente, mas que também tem esse desejo de panorâmico. E, por fim, ele vai fazer uma terceira parte, em que ele vai dizer perspectivas teológicas pastorais do Papa Francisco. Quando ele vai mostrar de maneira mais evidente onde a gente encontra a teologia do povo no trabalho pastoral do pontificado de Francisco. E aí é uma coisa interessante, quer dizer, nesses pontos ele vai chamar muita atenção para povo, cultura popular, realidade social, teologia enculturada, sabedoria popular, religiosidade popular.
esse tipo de coisa que às vezes a gente não escuta muito quando a gente está falando de igreja ou de história da igreja. O costume é o cara falar de cruzada, é só por sua causa que eu fiz essa escolha. Falar de cruzada, falar de civilização ocidental, coisa assim. E não perceber que se o cristianismo for somente o que foi na Europa medieval, é como se ele tivesse existido. Já não existe mais Europa medieval. Nós temos o hoje. Então, o cristianismo precisa incidir no hoje. E o hoje é o quê? Uma realidade muito maior do que, ou muito mais diversa do que a medieval. Só que aí o que acontece? Você tem uma Europa que vai se descristianizando, ou como o Scanoni diz, né? Ela entra no secularismo ao invés de uma questão de secularidade. Ou seja, ela começa a fazer isso. E onde é que você vai ter hoje mais modos digamos assim, de uma adesão orgânica à religião? O olhar para a cultura popular, principalmente em países como a América Latina, é meio que inevitável. Ao mesmo tempo, que é onde o lugar que mais cresce o cristianismo hoje, que é na África, ele cresce não é por causa que está sendo instalado um monte de universidade lá, mas porque uma cultura popular também, uma cultura, né? Um modo de adesão popular. Então, aqui eu estou dizendo, se me disser, depois me corrige, ela aqui que é vaticanista, sabe tudo, né? Imagina! Imagina, Falou. tá fantástico. Não, tá fantástico. É um livro bem acessível, né, Elton? Acho que todo mundo é bem acessível. Até eu não sou teóloga, né? Eu sou historiadora, mas é fantástico, assim. Ele consegue explicar direitinho as características dessa teologia que surge na América Latina. E é interessante quando ele fala desse conceito que você abordou aí do catolicismo popular. E trazendo para o pontificado do Papa Francisco, os gestos do Papa Francisco, eles nada mais são do que uma correspondência a essa vertente teológica. E mais à frente a gente vai falar sobre isso, né? Não quero atrapalhar aí sua introdução. Não, beleza. Eu percebi que eu estava falando demais. É porque o professor é assim, desanda, começa, já era. Não, vai. Eu sou doutorando e você que acompanha o doutorando. Então a gente está aqui em outra... Não, aqui somos dois. Aqui eu que estou aprendendo, hein? Eu vou lembrar. Você que indicou o livro, você que... Então aqui quem aprende sou eu. Como diz acho que é o Paulo Freire. Se tá Paulo Freire hoje, você é assassinado, né? A gente como é que chama? Tem uma coisa, a gente ensina quando aprende. É uma coisa assim, tem uma situação que quando mais a gente aprende é que a gente está sendo professor. Mas assim, só para sintetizar, o Papa Francisco escreveu um documento, né, chamado Evangelii Gaudium, que é o primeiro documento dele mesmo, né, que ele fez que era meio que ele e Bento XVI. E aí lá nós vamos ver vários o começo disso, né, que é meio que eu brinco que o Papa Francisco estava com medo de morrer logo, ele escreveu aquele documento, botou tudo que ele queria lá. Aí depois ele foi trabalhar. É mesmo. Mas parece isso mesmo. Tudo parece. Lá. Aí você vê. É o que ele fez na Fratellitude também. Ali ele já está dizendo assim, agora eu tenho que colocar tudo aquilo que tá faltando aqui para... O que faltava? Né? A gente tem um grupo de estudo, está estudando a Fratellitude, e aí estava lendo esse negócio sobre amabilidade, ternura, que tem agora, né, no capítulo 5 e 6. Aí, acho que é no 6. E aí eu estava vendo, ele falou assim, tem hora que na internet essas brigas, as pessoas só vão para o voto, para o Papa Francisco, é das melhores pessoas para dizer isso no mundo, o cara só recebe uma avalanche de ódio. Exato. E aí tem uma coisa que é uma coisa que está revolucionando, inclusive a teologia mesmo, que são esses 4 princípios, né, que tem a ver com a cultura argentina, que é o tempo é superior que o espaço, o todo é maior que as partes. Eu não vou lembrar os outros 2 agora, mas eu volto ali, que eu tenho minha cola aqui, eu dou uma olhada. Então é nesse sentido que a gente vai percebendo também que tem um espaço novo para refletir teologicamente. Então, a teologia do povo agora não é mais algo que a gente diz assim, é uma coisa ali do povo da Argentina. Ela foi para o trono de Pedro, né? Logicamente que o papado não é feito pela teologia do Papa, né, reinante, mas ela tem incidência objetiva no trabalho dele. Como o caminho fenomenológico de São Paulo II teve influência no seu trabalho de Papa,
como a teologia, a novela teologia de Bento XVI, né, de Ratzinger, teve incidência no papado dele, a gente percebe isso em vários momentos. A teologia do povo ia ficar fora porque, né, ela também tem incidência nesse papado. E aqui eu quero ver agora, né, vou deixar o Mistério falar, que é ela que veio para falar, não eu que falo demais, mas como é que você vê isso, Mistério, né? Isso que se realiza nesse papado agora, fazendo aí, você fez a leitura do livro e tudo, e aí você vai falando aí. Não, inclusive eu que já tava acompanhando o Papa Francisco, já estou acompanhando desde o início do pontificado, quando ele assumiu o papado. E no início, eu lembro bem, porque ninguém esperava que o Jorge Bergoglio se tornasse papa naquele conclave em particular. Existiam outros papáveis que estavam praticamente eleitos na visão de alguns vaticanistas. E quando aquele papa assumiu o trono de Pedro, a gente teve que correr contra o tempo para pesquisar tudo que estava ao nosso alcance sobre a vida desse Jorge Bergoglio. Que, inclusive, para ir contra essas teorias da conspiração que surgem aí, ele estava com passagem de volta comprada para Buenos Aires. Então, nem passava pela cabeça dele de que ele seria eleito o Papa de número 266 naquele conclave em particular. Ele tinha preparado até as homilias da Semana Santa, porque o conclave aconteceu alguns dias antes da Semana Santa, para quem não se lembra. Então, quando ele chega e já na sua primeira aparição pública, ele já começa a se posicionar de uma maneira diferente, a gente já começou a dizer, olha, vamos tentar entender quem que é esse bispo, porque a gente tinha que entender, então, que tipo de visão esse arcebispo de Buenos Aires, que acabara de se tornar papa ali, que visão ele tinha. E a Evangelii Gaudium começou mais ou menos a mapear esse nosso estudo em relação ao Jorge Bergoglio, que se tornou o Papa Francisco, então. Uma coisa muito interessante, lendo esse livro, eu convido todas as pessoas a lerem esse livro, porque vocês vão aquilo que o professor Elton falou, vocês vão entender muito mais a linha do Papa Francisco, o estilo do Papa Francisco de governar a partir desse livro, que na verdade é um raio-x dessa raiz teológica do Papa Francisco, porque ele insiste tanto em algumas questões. Nós falávamos a respeito da cultura, o professor Elton falou a respeito da cultura, e quando o Papa ele foca na questão dos avós, por exemplo, como portadores da tradição, como aqueles que têm a nos ensinar. E aí o Papa resgata o verdadeiro valor da tradição, que não é uma tradição que vai focar nas glórias do passado, mas nas tradições enraizadas no próprio lugar, onde aquele catolicismo, no caso, que é o que nós estamos refletindo, onde aquele catolicismo se desenvolve. Porque a religião cristã, eu que estudo história posso dizer isso, ela é uma religião que nasce já enculturada. Então, nós não pensemos que os primeiros cristãos, apesar de se oporem ao sistema, nos primeiros séculos do cristianismo, eles assumiram para si também a cultura do lugar, né? A gente sabe que as vestes episcopais, por exemplo, elas são uma herança das insígnias imperiais. Então, assim, a gente falar de enculturação, a pessoa já olha torto. Enculturação, vixe, então vai descaracterizar a fé. Não. A religião cristã ela já é enculturada desde que ela nasceu. Então a gente pega uma tradição judaica ali e incorpora a tradição romana, os rituais romanos, enfim, tantas outras questões que eu podia aqui passar um dia citando para vocês em relação à própria simbologia assumida pelo próprio cristianismo. Então, o Papa Francisco foca nessa questão, a tradição que está ligada aos avós, aqueles que nos transmitiram a fé. Muitas pessoas aprenderam a rezar com os pais, aprenderam a rezar com os avós, porque no fim das contas, gente, o que nos sustenta, né, nos momentos mais difíceis da nossa vida, agora trazendo para a nossa realidade, é essa fé que nós aprendemos ali, no nosso berço, no fim das contas. Claro que é importante a gente se aprofundar, eu também estou me aprofundando na fé católica, é importante nós lermos os documentos, memorizarmos esses documentos, mas a fé ela não é feita disso, ela é feita de um encontro, como o Papa Francisco faz questão de frisar, retomando até uma fala de Bento XVI, que ele gosta sempre de
de utilizar, dizendo que a fé ela não é somente uma lista de preceitos, mas é justamente um encontro com uma pessoa que é Jesus Cristo. E Papa Francisco ele trouxe algo muito especial também para o papado em relação a essa valorização da devoção popular, que também é uma característica da teologia do povo, que valoriza as expressões de fé, que são expressões culturais, daquele lugar específico. Então o Papa vai ali, toca a imagem, beija a imagem, que é uma coisa muito nossa. É um Papa que distribui Bíblias na Praça de São Pedro a todos os fiéis, ou seja, ele resgata os elementos da fé. Qual é a base da fé? É isso. Distribui rosários, distribui novenas, e, enfim, tantas outras coisas para dizer para o mundo, olha, gente, a base da nossa espiritualidade, da nossa fé, da nossa experiência, ela está aqui. Então, se você não voltar para cá, como que você vai querer se aprofundar em outras questões em relação a essa própria fé? Eu até separei aqui um trecho do livro, que eu vou citar, muito interessante. Deixa eu ver se eu separei com aqueles marcadorzinhos. Não estou achando aqui, mas depois eu procuro com calma. Quando você estiver falando, eu procuro aqui com calma. Mas é interessante uma parte que o autor fala a respeito dessa postura das pessoas que provinham dessa vertente teológica e se tornaram agentes de pastoral, dessa raiz teológica que nascem aqueles sacerdotes de favela. O Papa Francisco era um deles, inclusive, né? Até hoje tem essa pastoral dos sacerdotes de favela que atuam ali na periferia de Buenos Aires. Então, se fala a respeito da postura desses agentes de pastoral nos anos 70 que se opunham a esse movimento anticlerical que começou a se manifestar em vários setores da sociedade argentina. E é interessante, quando a gente pensa em teologia da libertação, olha como a gente distorce as coisas, né? Fala, não, mas eles querem destruir a liturgia, eles querem destruir o clero, eles querem destruir a igreja, eles querem destruir... Então, assim, é uma visão reduzida, a gente reduz todo um pensamento teológico a, talvez, a militância de 1, 2, 3 pessoas. Então, é esse cuidado que a gente precisa tomar. E aqui se fala justamente, praticamente, aqui no capítulo 2, ele fala a respeito disso, de que essa religiosidade, essa forma de expressar a fé, de transmitir a palavra de Deus, ela fez com que as pessoas se aproximassem muito mais da igreja, inclusive instituição. Ele diz sobre isso, que a teologia do povo argentina, ela nunca quis ela nunca quis desassociar a comunhão da instituição. Então é muito interessante, tem elementos fantásticos. E outro ponto interessante é que eles não se identificam com nenhum tipo de espectro político. Eles tanto são críticos do capitalismo selvagem, como são críticos do próprio comunismo, né? Enfim, que aqui a gente falar sobre isso é um assunto sensível para algumas pessoas. Não, mas é isso mesmo. As duas críticas... Foi essa visão que você teve? Foi essa visão que você falou um pouco essa o Papa gosta de uma frase do Mahler, que é um compositor que eu gosto muito, que é: a tradição não é o culto às cinzas, mas a preservação do fogo. Que é uma frase extraordinária, e o Papa Francisco retomou ela em alguns momentos dos seus homilias e discursos e tal. E isso me parece fundamental, pensar nisso, porque muitas vezes é essa confusão com a tradição. As pessoas não percebem que a tradição ela tem a ver com deixar um espaço morto, né? Como se fosse só ficava olhando para o passado e não perceber que se a tradição não faz sentido hoje, ela não anda, né? E aí você lembrou de duas coisas que me parecem também muito importantes, que ele fala assim, essa coisa dos avós, né? Dos idosos. É só a gente pensar, lembrar. Eu tive num evento sobre quilombolas, e foi um sujeito de um quilombo do Maranhão, e aí ele perguntou assim: como é que a gente faz para retomar a nossa cultura, a nossa cultura? Ele falou assim: converse com sua mãe, converse com sua avó. Foi a primeira indicação que ele deu. E ele não foi muito mais do que isso, não. Porque ele falou assim: não, vamos fazer 30 livros. Né? Não vamos fazer 30 livros, depois do gênero. Vamos, como se diz, conversar com os avós. E a questão da enculturação,
Tudo bom? Também a Surya fazendo aqui barulho, eu segurei ela. Ah, certo. E tem a questão da culturação, que é um evento também que tem a ver com cultura popular muito forte. É só perceber que em todas as culturas que houve, que o cristianismo chegou, sempre houve uma representação de Nossa Senhora, uma aparição, com as feições do lugar. Então, para mim, a prova mais cabal de que o cristianismo é enculturação está no fato, puro e simples, vamos dizer assim, né? De que a própria tradição mariológica, né? A presença de Maria nesses lugares é uma presença enculturada. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam com essa, tipo assim, estão procurando monstros onde eles não estão. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Inclusive, porque aqui mesmo, assim, na página 219, falando sobre a questão da religiosidade popular, cultura popular, o Scanoni diz assim ali, né? O Papa não é ingênuo e não ignora que nas últimas décadas que se produziu uma ruptura na transmissão geracional da fé cristã no povo católico. Lógico que quando a gente fala isso, de cultura religiosa popular, tem que haver também um outro braço que contribua, porque tem muita gente que já está longe de estar com uma tradição cultural. Inclusive, você fala assim, você fala família, aí o cara tem 10 mulheres, né? Agora, defende a família, já tem 10 mulheres, tem 20 interessante, mulheres né? diferentes. Aí o cara fala, família é isso, tem um monte de filho. Quer dizer, até as noções básicas do que seria uma tradição, muitas vezes se perdeu, até para o cara que está aí. A expressão que você gosta de usar, o Zé Cruzadinha, o cara lá do seu escritório e tal. Mas perceba, né, que a gente tem aqui uma questão bem clara, quer dizer, o fato de hoje haver rupturas não implica que isso sempre houve, que há em todos os lugares. Então, tanto que se fala muito de uma evangelização da cidade, né? Que já é uma coisa que está bem incorporada. Só fazer alguns comentários que as pessoas fizeram aqui, Mitzelli. O Milton falou sobre diálogo importante nos tempos atuais. O Sérgio de Souza, que você conhece muito bem, que é um amigo em comum. Né? Essa perspectiva latina é uma riqueza para o tempo atual, e ele escreveu mais aqui embaixo. Quer dizer, esse contato de Francisco com as favelas, o catolicismo popular e a opção preferencial pelos pobres levou a perspectiva latina ao coração da igreja. Que linda! Ela deve estar falando de você, porque não é o meu caso. Então... Não, é a reflexão, é a reflexão. Então deve ser isso. Mas, então, são essas coisas, assim, pegando o que você falou um pouco, que me parece que a gente tem que ter uma abertura, né? E eu acho que, assim, essa coisa da ternura e da amabilidade, né? Que o Papa retomou, estou falando de outro documento, você me desculpe aqui, mas retomou agora nesses 2 documentos, ele me marcou muito, porque eu tenho sentido isso. Eu estava conversando com o Sérgio de Souza esses dias atrás, que eu gosto muito de tênis, né? Assim, gosto de tênis e tal, está tendo aí agora um campeonato importante e tal. Aí uma menina no Twitter, por isso que eu falei com ele, né? Não tem nada a ver com religião, com política, nada. Ela comentou uma coisa sobre um jogador, assim, fez tipo uma brincadeira com um jogador que é baixinho. E o jogador é baixinho. O cara é baixinho. Não, ela não mentiu, não xingou. Aí botaram ele numa posição, numa foto, ficou ruim pra ele. Ele ficou do lado do cara mais alto. Aí o cara é baixinho. Rapaz, assim, né? Em 2 minutos só apareceu gente xingando a menina, esculhambando. Nossa Senhora. Aí eu falei, meu Deus do céu. Assim, então não tem. A falta de amabilidade não é só do pessoal que vai para cima de quem está falando do Papa Francisco, ou que o Papa fala, ou da política, do direito, esquerda. As pessoas estão num estado de nervos, se você fazer um comentário sobre uma coisa assim. Ele depois fez um vídeo tirando onda, que assim, o próprio jogador fez um vídeo tirando onda. Você pega isso lá. Mas é esse mundo, entende? Assim, que eu acho que a gente está num nível que perdeu-se a ternura e a amabilidade, que é uma coisa própria do povo. Assim, o povo não tende a ser, principalmente esse povo que está eivado de uma cultura cristã, né? Ele não tende, ou mesmo de outras matrizes religiosas, mas assim, pegando o exemplo do Papa cristão,
não se tem essa agressividade, não se tem esse desejo de matar os outros, o que alguém falou. Mas assim, se todo mundo sabe que o povo incorpora o doidinho, incorpora né, o mais ou menos, incorpora todo mundo ali, porque é isso, assim, é todo mundo gente. Mas parece que nós saímos do mundo humano. E agora você não pode nem falar que um argentino como o Schwartzman, que é o jogador em questão, é baixinho, que é baixinho. Vai acabar a live aqui agora, vai ser um monte de ódio, ainda bem que não é o caso. Mas assim, então perceba que é esse tipo de situação que eu acho que nós estamos vivendo. E foi um desvio, né? Peço desculpas, mas voltando aqui para o tema, que é esse olhar que o Francisco coloca, que eu acho que é um olhar que altera essa perspectiva que o mundo está. É um olhar contra a corrente. Né? Um olhar que ele fala, vamos ser amáveis, vamos para um diálogo sem relativismo. O povo não lê isso, né? É um diálogo sem relativismo. Exato. Mas é diálogo. Se eu chego lá e falo, só é diálogo se for assim, não é diálogo, né? É imposição. Então, Não, a parte que ele fala do falso globalismo na Fratelli Tutti, ninguém divulgou, né? ninguém divulgou. Ele fala sobre o globalismo, sobre o valor do multilateralismo, sobre tantas outras questões que ele defende, mas ele também apontou para o falso globalismo, é aí que entra no nosso livro essa questão, que está relacionada ao que nós estamos refletindo. Ele fala, o falso globalismo é aquele que anula e que nega a cultura de um país. Exatamente. Que nega a especificidade de um povo, que nega aquilo que é inerente àquela tradição. Exatamente. E a nossa tradição, por exemplo, nunca foi uma tradição. Tem problemas, mas a nossa tradição não é uma tradição da crueldade, não é uma tradição de matar os outros, de destruir, de acabar, de ofender. Não é isso. Né? É igual você mesmo comenta, às vezes, né, que tem gente que chega lá e fica dando. Você fala, bom, o Papa deu 2 passos. Aí a pessoa fala assim: esse 2 passos foi com o pé direito? Exato, não, tá nesse nível. Tá nesse nível. Você dá uma notícia, né? E aí vira um inferno. Não, sem expor opinião. Eu dou uma notícia, o povo que vem questionar e vem tirar satisfação comigo. Aí dá vontade de dizer assim, então, liga lá no Vaticano e conversa com os caras lá, porque talvez você fique satisfeito com a resposta. Mas é impressionante esse clima de agressividade, às vezes se torna insuportável. Às vezes eu sumo um pouco das redes sociais, não posso me desligar completamente também, porque eu trabalho nisso, né? Mas tem momentos que a gente cansa mesmo, cansa dessa agressividade gratuita. Às vezes você não falou nada, ou a pessoa já parte para o pessoal, em vez de investir num debate frutuoso, já parte para o pessoal. Então, assim, é muito complicado. E Papa Francisco, nesse tempo, ele é muito providencial, digamos assim, se é que nós podemos ter nessa conversa uma visão providencialista da questão. Mas eu digo isso porque, primeiro, você conhecendo mesmo, se aprofundando naquilo que é a teologia do povo, do corpo de João Paulo II, teologia do povo, nós chegamos à conclusão de que ela é uma ferramenta essencial para que as pessoas saibam interpretar a doutrina social da igreja. Nós temos essa riqueza aqui na América Latina e muitas pessoas não sabem aproveitar isso. E eu, como historiadora, tenho que falar a verdade também. O papado tratou muito pouco das questões sociais. Não teve nenhum papa na história que focou o seu pontificado, quase 80% dedicou esse pontificado às questões sociais. Isso é uma questão muito nova, que surge lá com Leão XIII, no final do século XIX, ou seja, tardiamente. Aí a pessoa, para querer retrucar, e fala, não, mas a igreja sempre ajudou os pobres. Eu falei, calma, uma coisa é o assistencialismo, outra coisa é a reflexão em torno das questões sociais, é diferente. Então, se a gente pega, o próprio Paulo VI admite isso, quando ele constrói a Populorum Progresso, por exemplo, que é a encíclica social que ele escreveu, ele disse, eu consegui escrever essa encíclica porque eu conheci a realidade vivida pelos africanos, a miséria, eu toquei naquela realidade. Como nós sabemos, até Paulo VI, o Papa não saiu da Itália. Então, seria até complicado, enfim, não tinha as ferramentas capazes de gerar esse tipo de reflexão. Então, a gente foi acontecendo uma crescente. Aí Paulo VI já escreve aquela bela encíclica, depois vem João Paulo II, escreve várias
vem o Bento XVI da vida e faz essa união maravilhosa entre a teologia e a vivência da caridade, em termos práticos, na Caritas in Veritate, e Papa Francisco coroa esse período de reflexão, focando o seu pontificado nessas questões tão necessárias. E hoje nós vemos, acompanhando o Papa Francisco, seguindo a sua reflexão e seguindo essa sua vertente teológica baseada em algo que é próprio da sua formação, porque a teologia do povo faz parte da sua formação, como o próprio autor do livro nos explicou, que os jesuítas eles passam por essa formação. Eu tenho contato também com outros jesuítas argentinos ali em Roma, que estudam ou que são professores em Roma, que falam a respeito da teologia do povo, muito abertamente. Mas para nós, olha, pouquíssima gente fala sobre isso, por exemplo, aqui. É muito mais fácil enquadrar o Papa dentro do espectro comunista do que se aprofundar realmente naquilo que ele quer dizer. E se você for analisar, são pessoas que nunca abriram um compêndio da doutrina social da igreja, porque se tivesse certamente estudado com afinco, não falaria tanta besteira por aí. O exemplo como chama? Da expressão agora que está até na Constituição brasileira, que é o valor social da propriedade virou um drama. Quer dizer, assim, a pessoa nunca leu nada, não é? Nunca leu a Constituição brasileira, Elton. Nunca leu a Constituição brasileira. Inclusive. O quesito que fala da função social da propriedade. Da propriedade. Pelo amor de Deus. Inspirado em muitas coisas que a gente sabe que pode ter vindo, inclusive, de inspiração do senso religioso do país. Tudo, né? Exato. Tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que, assim, porque é para a gente entender o que o termo libertação ele pode significar. Quando a gente fala de teologia da libertação. Uma expressão está na página 58, quando ele está falando da conferência de Medellín Puebla, ele vai dizer assim, né? É a fé que fornece o critério para discernir o sentido da libertação inspirada e realizada evangelicamente. Então, se alguém está pensando que esse sentido da teologia da libertação é pegar um metralhador e sair atirando, mandar uma bomba, um negócio, não entendeu nada. Não entendeu nada. Se aliar à guerrilha. O Papa Francisco é contra o armamento o tempo inteiro. Não é contra o armamento só é contra o armamento o tempo inteiro. E aí tem uma coisa que ele vai dizer assim, né? Aqui na página 61, já falando um pouco também de Medellín Santo Domingo, né? A igreja está centrada sempre mais na missão evangelizadora, evitando cair em dualismos ou reducionismos. Ela chegou a superar a falsa antinomia entre evangelização e libertação humana, ao compreender que esta última surge como exigência intrínseca da própria fé, tal como ela atua pela caridade. Olhando esse trecho, eu me venho logo a carta a Filemon lá, que a gente tem na Bíblia, quer dizer, no momento específico em que foi possível, o Paulo pediu um liberte. O Paulo não falou, veja aí se você vende mais barato, né? Faz uma carta aí mais barato, a gente faz uma coleta aqui e dá uma grana. Não, falou, liberte, seria muito melhor, não impôs, não mandou, não falou, se você não quiser estar excomungado, porque ele não era um Zé Cruzadinha, né? O apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo, mas ele vai e fala, olha, se puder, liberte. Então percebam que é o quê? O cara é na fé, igual você, parará. Libertação, quer dizer assim, é isso, né? A fé, ela exige uma libertação. Por quê? Porque a gente quer gente que possa viver, que possa, digamos assim, o homem completo, né? A gente quer um homem completo, é isso que se pede, né? É isso que se deseja. Logicamente que isso tem várias questões, né? Que envolve a completude existencial, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, que é muito mais extensa, né? Mas se percebemos isso, né? Assim, a fé não pode ser uma fé para que todo mundo continue sendo escravo, sendo maltratado, sendo explorado, sendo tratado como coisa, como bicho. Uma fé não pode fazer esse papel, né? Manter esse papel de ser reprodutora disso. Então, de novo, não vai pegar metralhador e sair fazendo, não vai fazer a Frente Nacional da Bomba Atômica. Não vai sair roubando a propriedade de todo mundo, tomando, expropriando. Não é nada disso. Mas uma fé que fique aceitando injustiças evidentes, minha gente. Quem não está falando aqui de injustiças subjetivas? Será que... Não, estamos falando de injustiça evidente.
tão evidente que pessoas morrem de fome. Pessoas morrem de fome. Estão morrendo agora de fome. Então, assim, a gente precisa sair, e essa que eu acho que é, usando o seu termo aí, né, de que o Papa Francisco é providencial, ele é providencial para nos tirar de uma visão aburguesada da própria fé cristã, que é uma coisa de que eu vou a ali, mas vou religiosidade, comer, né? a religiosidade protocolar. Exatamente. E aí é isso, né? Eu estou aqui, vou lá, pá. Eu estou fazendo um curso, o professor falou esse dia uma coisa muito massa, ele falou assim, Jesus volta, né? E aí você morre, vai, né? Para o juiz particular, aí você chega lá e aí, Jesus pergunta, e aí, cara, o que você fez? Ele disse assim, eu rezei bastante texto, eu li o evangelho todo dia. Aí eu não sei, e aí? Não, eu tive sede, me deste de beber? Tive fome, me deste de comer? Estava nu, me vestistes? Quer dizer assim, nós rezamos o texto, né? Quem reza o texto, lê o evangelho, outras práticas de oração, ótimo. Mas não é para ficar nelas, é para que a gente possa dar um passo na caridade, porque senão... o cara passou o cara dava ferido no caminho lá, que o samaritano pegou, passou e falou assim, vou rezar um texto para você aqui no caminho, meu brother, vai ser ótimo. Então, foi por causa da minha oração que o samaritano veio. O cara fica, né? Então, assim, esse tipo de coisa quer viver uma fé que aqui ninguém, eu não estou dizendo, né? Porque eu também não tenho como chama esse lugar? Não estou dizendo que você tem que fazer isso, aquilo outro, cada um tem sua vida. Mas perceba que é muito estranho que a pessoa coloque toda a sua vida lendo o Evangelho, toda a sua vida apenas em sacramentos e confissões e orações, e não lembre da caridade. É muito estranho que isso não seja algo. E que ache que a caridade seja um cosmético. Né? Eu vou lá e passo um pouquinho de esmola para as pessoas. Né? Como se fosse só isso que se fosse fazer em caridade, dar esmola. Né? Então, assim, como se não tivesse que abrir o coração ao outro mesmo. Né? Então, e aí a gente vê nessa falta de caridade que se tem, que qualquer coisa que alguém fala, que a gente já falou aqui, vira um inferno e você quer matar e parará. Como disser, mas eu já falei demais de novo. A gente está quase chegando em 1 hora de live, o Instagram não está fechando mais, então a gente não precisa sair doido correndo, mas eu tenho aula às 7 horas. Então... Não, tranquilo. A gente não pode ficar também mais 20 minutos assim completo, certo? Mas comente aí alguma coisa. Eu quero ouvir mais você do que eu falei, que eu estou falando demais. Essa live ficou. Não, excelente. Eu até prefiro assim, senão eu fico falando, e a pessoa fica lá. Eu acho bom ter essa interação. Interessante, pegando o gancho que você falou, até citei essa frase ali no meio, até peço desculpa se eu te interrompi naquele momento. Quando as pessoas querem que o Papa seja o propagador de uma religiosidade protocolar. E aqui não estou só falando em relação ao Papa Francisco. As pessoas, quando olhavam para Bento XVI, que o viam resgatar aqueles paramentos de Pio XII, de Pio X, diziam, olha que maravilha. Só que aquele exterior de Bento XVI, a estética de Bento XVI, a raiz daquela estética era a profunda vida de oração que ele vivia. Então, era uma manifestação visível daquilo. Inclusive, se você pegar, as pessoas aí acabam instrumentalizando o próprio Papa Bento XVI, se você pegar aí um vídeo das missas que ele celebrava diariamente na sua residência, na época o apartamento pontifício, numa capelinha que fica ali perto, ele celebrava uma missa de maneira muito simples. Ali colocava uma toalha sobre o altar, uma túnica muito simples, e ali ele celebrava. Então, o Bento XVI, que foi criado por muitas dessas pessoas e que foi criado justamente para contrapô-lo a Francisco, não tem nada a ver. É isso que até o Papa Francisco dedicou, no início do pontificado, um evento em comemoração não lembro quanto, não quero aqui me enganar, mas aos tantas décadas de sacerdócio do Papa Bento XVI, ele falou sobre isso. O Senhor me ensinou a fazer uma teologia de joelhos. O Senhor é uma prova viva de que isso é possível. Eu estive com Bento XVI, eu vi ali uma pessoa extremamente simples. Nesse encontro que eu tive com ele, ele não me perguntou se eu estava usando véu, não estava usando véu, por sinal.
É um protocolo que se segue geralmente, as solteiras usam véu de uma cor e as mulheres casadas usam véu de outra cor. Eu fui sem véu, muitas pessoas não vão. Ele não perguntou se eu estava com véu, sem véu, se eu deixei em casa, se eu deixei de deixar. Ele perguntou como é que estavam meus pais. Então, para vocês verem, as pessoas desumanizam o próprio Papa e exigem do Papa Francisco, aliás, não exigem só do Papa Francisco, tem essa visão de que o Papa é aquele que preserva uma religiosidade protocolar. Os papas da era contemporânea, gente, eles romperam justamente com isso. Quando você vê um Paulo VI da vida que doa a tiara papal para os pobres, isso já é um sinal de contradição para a época enorme. Aí nós estamos falando da década de 60, onde as pessoas eram muito mais resistentes do que hoje. Quando a gente vê um Papa Bento XVI que renuncia ao título de patriarca do Ocidente, por causa de uma série de questões até em relação ao próprio diálogo ecumênico, é, mais uma vez, uma contraconduta, entre aspas, que é uma expressão que eu gosto de usar, em relação a esses parâmetros que as pessoas foram estabelecendo. Quando nós vemos um Papa que renuncia àquilo que nós sempre estávamos acostumados a ver, não é porque ele quer romper com toda uma tradição, mas porque ele quer dizer que a sua vida ela precisa transparecer. A sua personalidade precisa transparecer. A sua experiência com Cristo, não a personalidade, para não dar a ideia de que ele é um Papa que foca em si mesmo. Mas a sua experiência religiosa ela deve transparecer. E se ele acha que a sua experiência religiosa, que a sua raiz teológica, ela pode contribuir com a igreja, ele nada mais está fazendo do que todos os outros papas fizeram. Bento XVI, através de suas reflexões sobre a liturgia, sobre a ditadura do relativismo, sobre a teologia que ele encarnou na vida, ele quis mostrar com isso de que era útil para a igreja naquele tempo. E Francisco diz, olha, e vamos falar a verdade aqui, eu preciso preencher essa lacuna, que não foi deixada de maneira voluntária pelos papas, obviamente, porque cada um escolhe, assume um estilo próprio, mas eu preciso refletir sobre a doutrina social da igreja, eu preciso que as pessoas se aprofundem e não transformem a igreja como uma instituição que está preocupada somente com seus interesses. Quando ele faz essa série de reformas canônicas, e se você for estudar cada uma das reformas canônicas, por exemplo, que ele fez no decorrer dos últimos anos, em relação à aplicação das sanções para os padres pedófilos, você vê que ele está mais preocupado com o povo do que com a instituição ali. Passou o tempo, gente. A igreja não tem que se proteger. Ele mesmo falou isso. Ela precisa transmitir a verdade, ser a verdade também, não ter medo dela. Então, quando você vê um Papa que redireciona essa visão, que na verdade é próprio da igreja, porque quem vai dizer isso, que a igreja é experta em humanidade, é o próprio Paulo VI. Se ela é experta em humanidade, se ela não toca humanidade, não tem sentido nenhum essa frase. Então as pessoas querem, não, a igreja, a liturgia é importante, claro que é importante. Existe uma dimensão tradicional, enfim, uma questão de formação, enfim, que caracterizam a própria Igreja Católica e a diferencia das demais, sim, são elementos importantes, mas se as pessoas focarem só nesses elementos, sem dúvida nenhuma, esse tipo de experiência não condiz com a fé católica, que é universal, e por ser universal é plural. Então, se as pessoas não estão acostumadas com essa pluralidade, que vai desde a reflexão teológica à vivência da própria espiritualidade, então é melhor procurar outro lugar que seja mais monocromático, digamos assim, que tenha mais uma vertente mais voltada para a padronização. É muito bom isso aí, né? É uma coisa que até mesmo tem uma expressão aqui que eu não vou achar agora, infelizmente, isso aqui me marcou também, mas é aquela que é a teologia do povo e desde o povo, e que a teologia do povo de Deus é a teoria dos povos de Deus, né? Assim, que ela tem uma dimensão maior do que somente ficar, digamos assim, presa. Tem a ver, né, com o povo de Deus, oh meu Deus, povo de Deus para os povos. Tem a ver com o povo de Deus para os povos, a teologia do povo, né? Que é isso, né? Perceber essa multiplicidade realmente da questão. Milton escreveu aqui, obrigado, Miceli, pela sua disponibilidade, por compartilhar tão rico conteúdo. Eu subscrevo, Milton, as suas
palavras e agradecendo o Mixele por esse momento, né? Alguma coisa que me passou, que é para falar, que, assim, que os 4 princípios, um que também que eu gosto muito, que é aquele, a realidade é mais importante do que a ideia. E é isso que eu acho que é fantástico, exatamente. A palavra para mim é essa. Ou seja, nós temos que parar com isso, de ficar com idealismo, seria melhor assim, seria melhor assado. Existe uma realidade. E aí, pegando uma frase de Bento XVI, né, a realidade grita, ele existe, a realidade grita, ele existe, nos menos favorecidos, nos que sofrem, naqueles que estão como Bento XVI também diz, né, sofrimento existencial. O Papa Francisco fala das periferias existenciais. E aí eu sempre brinco, assim, né, que aqui é uma brincadeira minha, né, que não é você que está subscrevendo, não. Que Bento XVI, o pessoal não leu a Caritas Invalidade, porque Bento XVI é social-democrata, cara. Social-democrata. E Papa Francisco é um social-liberal. Papa Francisco é mais aberto, é menos de esquerda do que dentro. Exato, se você for ler as duas encíclicas, exato. Isso acontece, se você pegar comparando. Mas assim, isso aqui é uma piada, viu, gente? Aqui não, faz sentido, mas tem jocosidade no meio. Mixele, muitíssimo obrigado mesmo, assim, agradeço. Você arranjou um problema, porque eu vou arranjar outras coisas para a gente fazer outras lives. Pode arranjar, pode arranjar. E aí, assim, muito obrigado mesmo, assim, sei que é uma vida muito corrida e tanta demanda, né? Agradeço muito. E aí eu vou lhe pedir, assim, para você despedir-se, né, do pessoal, assim, porque essa live é vista um pouco mais pelo horário, né? Eu faço mais cedo, o pessoal vê um pouco mais tarde. E aí, se você tiver alguma indicação, alguma coisa, eu sei que a Mixele escreve toda sexta-feira, né, no site Dom Total, né, assim que chama, Dom Total. Então, quem quiser acompanhar aí, mas ela tem as redes sociais também. Então, está prometendo há uns 20 anos, mais ou menos, que vai fazer um canal no YouTube. Vamos ver se até o final do é verdade, gente. Do milênio. Não, foi bom você falar isso mesmo. Bom você falar. Toda vez eu me vai começar. Gente, eu vou começar os vídeos. Graças a Deus, estou começando. Sempre acontece alguma coisa. Eu juro para você, na semana que eu falei que ia lançar, deu um problema no meu projeto de doutorado. Sempre assim. Aí já era. Prioridade. Aí já era. Aí não tem jeito. Prioridade. Mas vai sair. Não vou dizer mais data, não, senão eu vou me queimar na rede social. Vai sair. Você um dia vai fala sair. Coisa para um baiano, não, que o baiano não lembra, rapaz. Então, a realidade é mais importante do que ideia perfeita, falou aqui a Anne, e a Nazaré falou obrigado, muitas palavras, boa noite. E alguém falou exatamente ali, deve ter sido alguma coisa que você falou mais cedo, mas é isso. Então, Mixele, se despeça aí do pessoal, que eu acabei atrapalhando sua despedida. Se quiser indicar algum canal que não seja esse que vai sair algum dia. Não vou indicar o meu por enquanto, não, porque ele ainda está nas ideias, ele não está na realidade, como a gente falou aí. Não, gente, indicar para que vocês leiam. Acho que é importante, já que a gente parte dessa reflexão. O livro não é muito caro, né, Elton? Na época eu paguei, não sei, eu acho que eu paguei uns R$20, 25. Eu acho que eu paguei 27, uma coisa assim. Tá por aí, tá nessa faixa de preço. Eu não vou fazer propaganda enfim, procurem na internet e comprem onde vocês quiserem. Mas é muito interessante para a gente entender o pensamento do Papa Francisco. E tem um outro livro que eu vou indicar depois, que pode ser um tema da nossa live. Tá até aqui. Em português é como? Eu tenho ele em português e italiano. Do Máximo Borghese, que fala sobre a bagagem intelectual do Papa Francisco, a formação intelectual dele. Então, isso é bem interessante também. Porque aí, juntando com esse, fica perfeito. A gente começa a compreender melhor ainda. Máximo Borghese, o autor. Depois você me manda o nome, que aí eu vou ver se está barato e a gente eu acho que ele não é caro, não. Eu acho. Aqui no Brasil, não. Professor é professor, né, minha filha? Então você tem que ver se a claro. gente já é. E aí é bom olhar logo, porque aí vai ter umas Black Friday por aí e talvez a gente consiga. Então, é isso. É isso. Gente, daí... E Evangelii Gaudium, gente. Leiam isso daí para vocês entenderem o programa de governo do Papa Francisco e, enfim, essa resposta que ele dá
a essa sua própria tradição teológica. Muito bom. Muito bom, muito obrigado. Assim, agradeço mesmo, assim, né? E foi muito bom, foi muito divertido e tudo. Sabia que desconfiava disso, como você escreve de maneira muito divertida, eu supunha que iria ser divertido também a conversa. Então agradeço também, leveza. agradeço também esse negócio que é melhor falar assim, né? O assunto é sério, mas não precisa ficar É morrendo de rir, claro, né? Morrendo claro, de rir, claro. fazendo coisa do gênero. Então, muito obrigado, Célia, obrigado a todos que estão aqui agora, que vierem a ver a live depois. Ela, uma hora, chega lá no YouTube. Eu tô com um monte atrasado aí, mas uma hora chega. Mas tem várias lá no meu YouTube, ao contrário de outros YouTubers por aí. É verdade. Não, você tá ganhando de mim. Tá ganhando de mim. Mas é isso, brincadeira à parte. Tchau, gente. Tchau, Michele. Obrigada, Fiquem bem, viu? Obrigada, Elton. Obrigado a Fique com você. Deus. Tchau. Amém.